de agradecer a todos vocês que aderiram a este convite, né? A gente prepara um evento como esse, um momento de diálogo, um momento de conversa, exatamente para corresponder a algumas necessidades do município. Então, se a gente não tem a adesão dos cidadãos, de nada vale, né, nosso esforço, nosso sacrifício em preparar um momento como este. Então, eu agradeço a vocês que estão aqui, que aderiram e que compareceram a este momento. Vamos tentar ser um pouco mais breve no início. A doutora Rosana, ela veio em substituição à doutora Marilda, que por motivos maiores, né, estava dentro da nossa programação e não pôde estar presente por problema familiar. E nos últimos minutos nós convidamos a doutora Rosana e ela, com toda a delicadeza da mulher, né, a sensibilização em relação ao nosso encontro, deu sim, mas ela precisa corresponder também ao seu setor de trabalho. Então vamos acelerar só um pouco esse início para poder também ela depois estar disponível para seguir o seu dia de trabalho. Eu falo em nome hoje de todas as mulheres, e em memória e em recordação às minhas avós, a minha mãe, as minhas irmãs. Minha família é uma família repleta de mulheres, mulheres guerreiras, mulheres que são exemplo para mim. Eu parabenizo já previamente a todas as mulheres. O Dia Internacional da Mulher é uma conquista. A gente sabe que desde o início do século XX, desde a Revolução Industrial, se comemora o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher. Existe o Dia Internacional do Homem? Não existe. Né? Então, nesse aspecto, nós somos realmente privilegiadas por todas as conquistas, desde o movimento feminista, conseguiu adentrar em muitas áreas, em mercado de trabalho. Recentemente, eu li uma crônica e se colocava o espanto de um passageiro ao entrar em um avião e quando ouviu a voz do comandante, na verdade, era a comandante. Era uma mulher pilotando o avião. Para se chegar a um ponto desse, né, a gente vê realmente o quanto a mulher está se inserindo, ela está procurando cada vez mais o crescimento profissional e adentrando em áreas que eram absolutamente masculinas. E neste momento eu vou passar a palavra para a mesa, para a gente abrir um pouco, falando um pouco da violência em relação à mulher. É um tema persistente em toda a realidade do Brasil, Capão Grosso não é diferente. Né, com a vinda da lei da Maria da Penha, que defende tanto as mulheres quanto os homens também. Né? A gente às vezes não tem a percepção de que a lei ela é totalmente direcionada para a mulher, mas também sabe que também defende o homem também contra a violência. Mas é uma abordagem que eu peço à doutora agora que faça para todos nós dar um alerta em relação à violência. Bom dia. Para nós é sempre uma alegria, né, estarmos abordando esses assuntos, enquanto muitas mulheres elas sofrem de violência em nossa cidade, em nossa região e até, quem sabe, dentro das nossas famílias. Eu, sinceramente, fico assustada com o grau de violência que existe em nossa região. Eu não sei se é porque agora as mulheres elas estão mais abertas, espontâneas e mais confiantes para denunciar esse tipo de abuso, né? Porque antes era muito complicado, muito difícil. E ainda é. Né? Mas os casos que a gente atende são casos assim, surpreendentes, até em famílias, em pessoas que vocês poderiam até dizer, nossa, né? Mas naquela família acontece isso, mas acontece. Porque assim, o que é violência? Violência é só agressão física. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.420, ela veio abordar tipos de violência que nós sofríamos, ou as mulheres sofriam, mas que não sabia que era violência, né? Então, a lei, é claro, diz assim, não há crime sem lei que antes o defina. Então, se antes não era definido como crime, não era crime, né? Então, a mulher ela sofre de diversas formas de violência, não só a violência física, a agressão física e verbal, mas a mulher no seu contexto hoje, familiar, ela sofre da violência patrimonial, ela sofre da violência emocional, ela sofre da violência psicológica, né? E nós às vezes não conhecemos esse tipo de violência.
Nós só sabemos que violência é quando o marido bate na mulher, ou que então chama de certos nomes lá, que às vezes você vai até a delegacia e diz, não, ele me bateu, estou com o olho roxo aqui, ele me bateu, ele me xingou e tal. Mas não, existem esses outros tipos de violência que nem sempre são reconhecidos por nós, mulheres, né? Mas tem até uma cartilhazinha, eu gostaria de deixar para cada uma de vocês uma cartilha dessa. Infelizmente eu não posso, que já foi um evento que nós fizemos em Chapeira, né? E sobrou essa, eu dei uma para a igreja juntamente de Jardim Araújo no dia de uma palestra. Gostaria muito de poder reproduzir para dar para vocês. Vou até deixar aqui, né, com as meninas, porque caso elas queiram reproduzir e passar para distribuir aqui, né, no princípio é muito bom. Então nós vemos que o artigo 7º da Lei Maria da Penha, ela aborda todos os tipos de violência, como a violência psicológica. E a violência psicológica e emocional? Às vezes a mulher está em casa e o homem começa, você é feia, você está gorda, você não vai para tal lugar, coibindo o direito de vida da mulher, você não vai sair com ninguém, você não vai para a casa da sua mãe, e começa a fazer ameaça. Isso é um tipo de violência psicológica que muitas mulheres sofrem. Você não vai cortar seu cabelo, você cortou seu cabelo para passar não sei quanto tempo de mal. Que direito o homem tem de mandar no nosso cabelo, gente? Eu acho um absurdo isso, mas existe. Né? Então tem a violência patrimonial, em que o homem destrói os objetos, né, os pertences da mulher, em que ele rasga seus documentos, ele pega os objetos da mulher e joga na rua, joga no lixo. É uma violência contra a mulher que é amparada também pela Lei Maria da Penha. Né? Tem a violência moral, que às vezes a mulher saiu para comprar uma coisa, foi cuidar do filho, foi na casa da mãe, aí ele chega. Você estava com fulano, você é uma, vou usar o termo bem chulo aqui, viu? Eu uso mesmo se precisar. Você é uma vagabunda. Quantas vezes a gente não vê mulher chorando porque o marido, né, fica atribuindo a ela ato desonroso à família. Então, isso é uma violência, né, da forma moral, em que a mulher ela se sente diante da sociedade envergonhada. Às vezes, você tem até aqui nessa cartilha uma ilustração que eu achei muito interessante. A mulher ela se encontra com um coroa e ela dá um abraço e o outro fica de lado. Olha, a mulher de fulano ali agarrando coroa, dançando coroa, e ela está dizendo a ele, ô pai, que saudade do senhor, vamos chegar até a minha casa. Né? Então, muita gente às vezes julga pela aparência, não sabe o que se passa realmente no contexto. Então, o que fazer diante desses casos? Nós temos aqui em nossa cidade muito disso, de violência, que eu atendo esses casos, né, no meu trabalho diariamente. E o que fazer? Muita gente, muita mulher, ela se sente desamparada, porque, na verdade, ela não tem um emprego, ela não foi alfabetizada, ela não tem um grau de instrução que dá para ela trabalhar fora, ganhar o seu sustento. Então ela fica submetida a essas condições. Não pense que isso é conto da carochinha, não existe, gente. Existem mulheres aqui dentro que elas não denunciam porque elas têm medo de perder o amparo, o alimento, porque não tem uma família por perto para ajudar a sustentar seus filhos. Enquanto isso, ela fica dentro de casa sendo abuso. Sim, não falei ainda do abuso sexual, que é a violência sexual, né? Em que muitas mulheres sofrem isso no dia a dia e às vezes tem vergonha de denunciar, tem vergonha de contar para uma autoridade policial, tem vergonha de ir até o juiz, tem vergonha de ir até o advogado, mas volta e meia aparece esses casos